Deputado distrital Rafael Prudente, do MDB, é o novo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Primeiro compromisso oficial de Ibanez Rocha, depois da posse, é uma reunião com todos os secretários. E você vai ver como foi toda a cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro. E ainda, covardia. Câmeras de segurança de um elevador registram mais um homem batendo na companheira. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O primeiro compromisso de Ibanez Rocha como governador do Distrito Federal será uma reunião com os 26 secretários na residência oficial de Águas Claras, logo mais às 14h. E nesta terça-feira, muitos apoiadores acompanharam a posse do governador no Palácio do Buriti. Veja agora na reportagem. Do lado de fora, muitos apoiadores. Dentro, centenas de convidados acompanharam a passagem da faixa de Rodrigo Hollenberg para Ibanez Rocha. A cerimônia, que representa a transferência de poder do antigo governador para o atual, foi realizada no Palácio do Buriti, por volta das 11h30 da manhã. Em seguida, Ibanez seguiu para a nomeação dos quase 30 secretários de governo. A posse dos funcionários do alto escalão do GDF ocorreu na Praça do Buriti e foi aberta ao público. Durante o discurso, Ibanez Rocha relembrou a trajetória pessoal iniciada pelos pais ao deixarem o Piauí com destino a Brasília. É uma história de vida que não é só minha, não. É uma história de vida que começa com a vinda para Brasília das minhas duas tias, Nelcine e Mar. A partir disso, eles trazem os irmãos, o primeiro deles, meu pai. Aqui conhecem minha mãe e começam uma vida de muito trabalho, muita dedicação dentro do Distrito Federal. Regis é líder comunitário e fez questão de participar da solenidade. Em comum com o novo governador, o fato de ter família piauiense. A coincidência da origem motivou o recado que deixa para Ibanez. Simplesmente mude o rumo de Brasília, porque Brasília é a capital da esperança. E por ser capital da esperança, nós queremos que ele mude a saúde, a educação e saia dessa precariedade que o outro governo deixou, né? Tenha pulso firme e o sangue piauiense, entendeu? E pense positivo e diga, vou realizar e realize, tá certo? Eni mora em Brasília há mais de 30 anos. Também veio do Piauí para melhorar de vida. Está cheia de esperanças para o futuro com o novo governo. É um grande prazer saber que nós temos um governador eleito, né, do local que nós vemos, uma cidade pequena, de pessoas carentes, a qual tem muitos que hoje já são formados, e hoje nós estamos gozando da alegria de saber que nós temos um conterrâneo governador da capital do Brasil. Deixa eu conversar sobre o assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Quais serão os primeiros passos de Ibanez Rocha no governo? Organizar a casa, né? Foi uma bela festa de ontem. O governador fez um discurso de improviso muito significativo, emocionou muita gente. Ele próprio estava muito emocionado no qual ele reafirmou aquilo que a gente, inclusive, já comentou antes, que é o privilégio às pessoas mais necessitadas. Governar para ele é governar para as pessoas pobres. Quem é rico não precisa de governo, precisa só não atrapalhar o governo, é o que disse o governador Ibanez Rocha. Hoje cedo, ontem, aliás, ele já começou a trabalhar, mas hoje cedo ele já amanheceu em seu gabinete, despachando, organizando, já iniciando ali essa tarefa governativa que é muito difícil. O problema é os deputados distritais. Eles tomaram posse, os novos deputados distritais tomaram posse dos seus mandatos ontem. Eles se reuniram festivamente, definiram a composição das comissões, elegeram a nova mesa diretora, um novo presidente, que é Rafael Prudente, empossaram o governador Ibanez Rocha. E você sabe o que aconteceu no fim de tudo isso, no fim do dia de ontem? Eles entraram de férias. Trabalharam um dia e vão ficar 30 dias de férias na maciota. Só voltam ao trabalho no dia 1º de fevereiro. O governador não tem essa moleza, ele já amanheceu no trabalho. O problema é que esse tipo de folga, esse tipo de regalia de deputado estadual, de deputado distrital, atrasa todo o processo. O governador precisa de algumas das suas medidas mais urgentes, precisam de aprovação legislativa. Mas suas excelências estão flanando por aí. Muitos deles, inclusive, já saíram até do país para passear, para descansar, fazer lá o quê, exercitar
essa regalia que precisa acabar. É uma vergonha. E agenda cheia, o presidente Jair Bolsonaro recebe nesta manhã o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, o presidente de Portugal, o primeiro-ministro da Hungria e o vice-presidente chinês. Mais cedo, Bolsonaro participou da cerimônia de transmissão de cargos de ministros de estados. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, ministros de estado. Uma agenda cheia, né, Renata? Boa tarde. Sim, já começou aí com a agenda lotada. Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Feliz Ano Novo para todos nós. Então, essa cerimônia foi lá no Palácio do Planalto. Começou por volta das 9h10 da manhã, contou com a participação, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos aí essas imagens, né, de transmissão de cargos. Então, oficialmente, né, assumiram aí os cargos o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é o braço direito do presidente Bolsonaro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, ministro da Secretaria de Governo, General Carlos Alberto, e o ministro de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. E essa posse foi no Palácio do Planalto porque esses ministros vão trabalhar no Palácio do Planalto. Também houve a transmissão de cargo do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro. Aí nós estamos vendo imagens dele. Essa solenidade, portanto, foi no Ministério da Justiça, porque é lá que ele vai trabalhar. Em seguida, o presidente continuou aí com essa agenda cheia de compromissos, aproveitando a vinda de chefes de Estado para a posse dele, que foi ontem. Então, ele teve esses encontros, está tendo ainda esses encontros bilaterais. Amanhã está prevista uma reunião ministerial. Esta reunião seria na semana que vem, mas ele decidiu antecipar. Há muito trabalho, os desafios do governo, a gente sabe que são grandes, especialmente na área econômica, reequilibrar as contas públicas. E isso entra aí uma das principais metas do governo, que é aprovar a reforma da Previdência, né? O Bolsonaro já disse que a ideia é aprovar nesse primeiro semestre, aí ao longo desses 6 meses, tentar essa articulação. Não sabe de que forma vai enviar essa reforma ao Congresso Nacional, mas continua conversando previamente com os políticos, com os deputados, senadores, com as bancadas, com os líderes partidários, para já ter aí uma certa garantia, isso é bem difícil, mas ter uma certa garantia de que quando enviar essa proposta, seja ela fatiada ou não, ter aprovação aí da maioria do Congresso Nacional. E ontem também, falando ainda em economia, foi publicado um decreto que foi assinado por ele, foi publicado numa edição extra no Diário Oficial da União, o valor do novo salário mínimo, passando aí de R$ 954 para R$ 998. Ficou um pouco abaixo do que estava previsto, que era R$ 1.006. Esse orçamento foi enviado pelo ex-presidente Michel Temer em agosto do ano passado, então havia uma previsão de que o salário mínimo ficasse em R$ 1.006, portanto, bateu o martelo em R$ 998. E a gente lembra que o salário mínimo serve de referência para o rendimento de cerca de 48 milhões de trabalhadores brasileiros. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, as primeiras decisões do governo. Aliás, as primeiras decisões, os primeiros atos do governo já foram assinados ontem, né? Ao contrário dos governos estaduais e do governo do Distrito Federal, quando os governadores não têm o instrumento da medida provisória para implementar as suas medidas mais urgentes, né? O presidente da República tem esse poder, o poder de editar medidas provisórias, ainda que sejam providências que necessitem de aprovação legislativa, mas a medida provisória tem efeito imediato. Ontem, os deputados federais, os senadores, participaram de uma sessão solene do Congresso em que o presidente e o vice foram empossados. O presidente e o vice começaram a trabalhar imediatamente, mas suas excelências ganharam férias de um mês, mais um mês de folga, né? Até o início da nova legislatura em 1º de fevereiro. A diferença é que no plano federal o presidente tem a medida provisória. No plano local, o governador não tem esse instrumento e tem que esperar que esses folgados voltem ao batente daqui a um mês. E ontem, Jair Bolsonaro acabou optando pelo tradicional Rolls Royce presidencial conversível para atravessar a esplanada dos ministérios em direção ao Congresso. Além da esposa, ele estava acompanhado de um dos filhos. Veja agora na reportagem de Sônia Blota. Todo o percurso até a Catedral Metropolitana de Brasília durou pouco mais de 20 minutos.
Na frente da igreja, Bolsonaro e a mulher desceram do carro e foram recebidos pelo vice, o general Hamilton Mourão, e pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Depois de muita indefinição, o presidente decidiu desfilar em carro aberto, na companhia de Michele e do filho Carlos. Com o apoio da cavalaria, o trajeto até o Congresso Nacional durou cerca de 10 minutos e foi acompanhado por agentes da Polícia Federal. Na rampa do Congresso, Bolsonaro e Mourão foram recebidos pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Na entrada do Salão Negro, eles cumprimentaram o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E no Congresso Nacional, o presidente foi recebido pelos parlamentares e oficialmente empossado para governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Em seu primeiro discurso, Jair Bolsonaro prometeu livrar o país das amarras ideológicas e promover as reformas necessárias para melhorar as contas públicas. Veja agora na reportagem de Lana Canepa. O presidente eleito e o vice, Hamilton Mourão, seguiram para o plenário do Congresso, acompanhados dos presidentes do Congresso, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. Jair Bolsonaro foi aplaudido pelos parlamentares, que pediram que ele fizesse uma arma com as mãos, sinal que marcou a campanha presidencial. Em seguida, o hino nacional foi tocado pela Banda dos Fuzileiros Navais. Bolsonaro acompanhou toda a execução com a mão no peito. Depois, o presidente eleito e o vice fizeram o juramento constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente do Congresso formalizou o ato de posse. Com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão. No primeiro discurso como o 38º presidente da República, Bolsonaro relembrou o atentado à faca, sofrido durante a campanha no dia 6 de setembro. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa Juiz de Fora operaram um verdadeiro milagre. Quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Bolsonaro também voltou a pontuar promessas que já havia feito durante a campanha. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Antes de deixar o plenário e seguir para o Palácio do Planalto, Bolsonaro aproveitou para cumprimentar algumas das autoridades estrangeiras presentes na plateia. Na saída, caminhou mais uma vez ao lado de Rodrigo Maia, Eunício Oliveira e do agora vice-presidente, general Mourão. Foram mais de 27 anos como deputado federal cruzando esse Salão Verde e agora Jair Bolsonaro faz o mesmo trajeto, só que como presidente da República. E como ele mesmo disse depois de eleito, essa relação com o Congresso Nacional pode ser muito importante. A experiência como parlamentar pode ajudar a manter a harmonia entre os dois poderes.
E depois da posse no Congresso, Jair Bolsonaro e o vice, acompanhados das respectivas mulheres, seguiram para o Planalto, onde houve a transmissão da faixa. Acompanhe agora com Caia Messina. Na sequência da programação, estavam dois dos momentos mais simbólicos do dia. O agora antecessor Michel Temer e a ex-primeira-dama Marcela já esperavam. Bolsonaro com a primeira-dama Michele e o vice Hamilton Mourão com a esposa Paula subiram a rampa do Planalto. Eles passaram pelo Salão Nobre e seguiram para o parlatório, para o instante mais aguardado e que entra para os livros de história. Bolsonaro colocou no peito a faixa, símbolo da presidência da República desde a posse de Hermes da Fonseca em 1910. E uma obra de arte, confeccionada em seda verde e amarela, fios de ouro e cravejada de diamantes. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Agradeço a Deus por estar vivo e a vocês que oraram por mim e por minha saúde nos momentos mais difíceis. Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir a nação. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Jorge Humberto, e esse foi o segundo discurso depois do Congresso Nacional. Exatamente, foi um ótimo discurso, né? Aliás, os dois discursos do presidente foram muito adequados para as ocasiões, né? Naquele discurso de posse solene no Congresso Nacional, ele tinha que se dirigir mesmo à história, se dirigir ao país, aos chefes de Estado e de governo que ali estavam testemunhando aquele momento. E foi um discurso adequado na medida em que ele basicamente repetiu todos aqueles primados da campanha eleitoral, de toda a pregação política de Jair Bolsonaro. Ninguém pode alegar que ficou surpreendido com a reafirmação disso. Mas a festa foi marcada mesmo, foi pela paz que se verificou em tudo aquilo, né? Quase não houve incidentes, os incidentes que houve foram casos isolados, nada muito grave do ponto de vista da segurança pessoal. Mas assim, essa festa popular foi de fato o grande protagonista. Depois, além do próprio presidente, é claro, a primeira-dama, Dona Michele Bolsonaro, mostrou que não será uma primeira-dama omissa, daquelas que se escondem nos palácios, enquanto o marido dá a cara mundo afora aí no exercício das suas funções. Muito pelo contrário, a Dona Michele Bolsonaro deve repetir o estilo, embora não seja essa uma intenção declarada, mas ela deve repetir o estilo de outra Michele famosa, outra primeira-dama também famosa, Michelle Obama, que não ficou escondida lá na Casa Branca, muito pelo contrário, ela foi para as ruas exatamente para pôr em prática, como pretende a brasileira, tudo aquilo no qual ela acredita, nas bandeiras que ela defende. E a seguir, Rafael Prudente é eleito novo presidente da Câmara Legislativa. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco.